Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o gênero textual Histórias em Quadrinhos. Antes da suspensão das aulas, nós estudamos um pouquinho sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, vocês se lembram? Então, nas histórias em quadrinhos, o que predomina é a linguagem mista. Tem texto e tem imagens. E muita gente gosta das histórias em quadrinhos justamente por causa das imagens, não é mesmo? O escritor mais famoso aqui no Brasil de histórias em quadrinhos é o Maurício de Souza. O Maurício de Souza é responsável pela Turma da Mônica. Então, eu vou mostrar para vocês algumas características das histórias em quadrinhos e a gente vai ter que dividir essa aula em duas partes. Hoje eu vou falar sobre onomatopeia. Vocês sabem o que significam? Eu acho que vocês já estudaram um pouquinho no quinto ano sobre isso, tá bom? A outra palavrinha que eu vou deixar para a próxima aula é a palavra interjeição. Mas então vamos começar pelas onomatopeias. Pessoal, as histórias em quadrinhos, elas têm o objetivo de contar uma historinha ficcional ou não. A gente pode associar a origem das histórias em quadrinhos com as pinturas rupestres, que há 35 mil anos atrás eram a forma de representação que os seres humanos daquela época usavam para contar e para relatar como tinha sido o seu dia a dia, para contar sobre a vida deles. Então eles desenhavam essas pinturas rupestres, na parede, e essas pinturas eram como se fossem explicações e descrições sequenciais de alguns acontecimentos. Bom, aqui no Brasil, essa revista que eu coloquei aí na imagem, ela foi lançada em 1905 e se chamava Tico Tico. Ela foi considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, desenhada por Renato de Castro. E em 1930, algumas tirinhas passaram a compor essa revista, algumas tirinhas que vocês podem conhecer, com personagens famosos lá do exterior, como o camundongo Mickey Mouse e o gato Félix, vocês conhecem? Em 1960, o Ziraldo, que é outro famoso cartunista brasileiro, lançou a revista Turma do Pererê. O Ziraldo também é o criador de umas tirinhas muito famosas do Menino Maluquinho. Nesse mesmo ano, de 1960, nasceu também os primeiros personagens do Maurício de Souza. Os primeiros personagens foram o Cebolinha, o Cascão e a Mônica. E assim foi criando a Turma da Mônica, que passou a ser publicada na Folha de São Paulo e posteriormente a Turma da Mônica ganhou sua própria revista. Pessoal, as histórias em quadrinhos possuem elementos básicos da narrativa, como personagens, enredo, tempo, espaço, clímax, desfecho. Geralmente sempre tem linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal aparece muito em forma de balãozinho e os quadrinhos são sempre em forma sequencial. Agora eu vou mostrar para vocês uma historinha que eu tirei de um Instagram de gibi que eu vou indicar para vocês no final desse vídeo. Nessa historinha eu quero que vocês observem os sons que são apresentados em forma de palavras. Por exemplo, em uma briga nas histórias em quadrinhos, eles costumam colocar pou, bou, algumas palavrinhas que representam sons. Vamos observar. Então a historinha se chama A Boa Velhinha. Oi, Serginho. Boa tarde, dona Teresa. Vai um cachorro quente? Um é pouco, quero 3, no capricho. Salsicha, purê de batatas, vinagrete, ketchup, mostarda, maionese. E aí nós temos a representação do barulho dela comendo. Chomp, 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 chomp. 3 cachorros quentes? É que hoje ela não está com muita fome. Então a personagem aparece de novo, comprando agora pipoca, e de novo a gente vê algumas palavrinhas que representam o som dela mastigando essa pipoca. Ela encontra outra empresa de comida, pede mais sanduíche, batata frita, refrigerante, torta de morango, e de novo aparece palavrinhas representando o som dela comendo. Mais uma vez ela come uma melancia.
Mussarela, calabresa, pizza de escarola. Ufa, finalmente eu cheguei na casa da minha nora. Não sei a quem a Magali puxou, não para de comer, é assim o tempo todo. Então a gente descobre no final dessa tirinha que a Magali puxou a avó dela, que gostava muito de comer. Vocês repararam que toda vez que a personagem estava comendo, aparecia uma palavrinha representando o som dela mastigando? Não tem como a gente colocar na história em quadrinho o som de um objeto caindo, o som do choro. Então, quem escreve cria alguma dessas palavras para representar esse barulho, esse som. E esse som representado através de palavras se chama onomatopeia. Então, se a tia Angélica mostrar para vocês um gibi e pedir para você circular todas as onomatopeias do gibi, você vai circular todas as palavrinhas que representam sons, tá bom? Um outro exemplo é o som dos animais, como vocês podem ver na imagem que eu tô colocando aí para vocês. Aqui tem mais uns exemplos. O exemplo do frio, o exemplo do som de medo, o nhaque do mastigar, o buá de chorar, o GRRR, que é aquele grrr de raiva. E aqui a gente tem o famoso boom, né, de explosão. E então, pessoal, entenderam o que significa onomatopeia? Na próxima aula a gente vai aprender o que significam as interjeições, que também aparecem nas histórias em quadrinhos. Agora, como dever de casa, eu quero que vocês peguem um caderno de literatura, coloquem a data do dia de hoje, o dia que você está fazendo essa atividade, coloca o título bem bonito, Histórias em Quadrinhos, embaixo, onomatopeia, e cria para mim uma história em quadrinho com no mínimo 4 quadrinhos, e nessa história tem que ter pelo menos 2 onomatopeias, e você vai circular para mim essas 2 onomatopeias. No retorno das aulas, eu vou dar o visto nessa atividade, combinado? Pessoal, além dessa atividade que é para fazer no caderno, eu vou deixar aqui um link de um jogo online de você ler e organizar algumas tirinhas que estão na ordem incorreta. Combinado? Então, até a próxima aula, façam com bastante capricho e bastante atenção. Beijos!